Olá, internauta, sou o Dom Luiz e sou de Curitiba. Gente, nesse vídeo eu vou falar sobre o arquétipo do leão. Quem quiser um ensinamento mais completo, pode me contactar pelo WhatsApp 41999388577. Gente, o que você vai ouvir por aí sobre o arquétipo do leão, né? Por isso que temos que estudar toda a característica do arquétipo. O que é o arquétipo? Ele passa um neurotransmissor para você. Então você tem que analisar o tipo de arquétipo, que tipo de neurotransmissor ele passa para você. Você ouve muito por aí de que o leão te deixa preguiçoso, que o leão é um parasita, né, que vai fazer você ficar na inércia, né? Por que isso? Porque o leão tem aquela de que a fêmea caça, né? A fêmea caça e ele vai comer essa caça. E o que sobrar, a leoa que caçou, né? A leoa que caçou come e os seus filhotes. Primeiro banquete do leão, não é isso? Então, por isso que dizem que o leão é preguiçoso, né? O leão é preguiçoso, ele não caça. Porém, gente, não é bem por aí. Qual que é a função? O leão é um rei, o rei da floresta, né? O rugido de um leão o rugido de um leão, ele espanta qualquer coisa. Você treme. Então o leão, ele também é determinado. A mesma força que um leão usa para atacar uma diminuta formiga é a mesma força que ele despreende para atacar um elefante, né? Mesma força. Então, diante de um problema, você vai atacar com a mesma energia. E o leão, gente, não sei se você sabe, ele recua um passo para atacar, né? Então, às vezes, você tem que dar uma recuada para olhar de longe, pegar uma distância para analisar o problema, para poder atacar. Então, ele analisa esse passo que ele dá para trás, ele está analisando como que ele vai atacar tal problema, tal adversário. E ele vai desprender a mesma energia, né? Então, o leão não é por aí que vai te deixar. O leão é uma liderança. Cada um dá o que tem, né? Imagina um reino, um bando de leão onde só tem leoas. O leão significa ali a proteção. Ele cuida do reino, né? Então, automaticamente, os súditos, né, não tem como um rei estar em todos os lugares. Então, o rei ele cuida do reinado, dos seus súditos. Então, o leão ele está ali cuidando das leoas, dos filhotes, né? Do reino ali, do reino animal. Porque ele, só a presença dele impõe, né? Ele tem altivez, aquela coisa. Então, toda pessoa veja bem, toda pessoa que tem o arquétipo da liderança, vamos dar um exemplo, um político, por exemplo, que é um chefe de Estado, um governador, um presidente, então ele simboliza ali o rei do pedaço, aquele que comanda, né? Então, por mais que as pessoas falem mal, falem por trás, sejam adversários, se o cara estiver na cidade, cada um quer aparecer ali, sabe? Ele quer ficar perto das câmeras, se ele puder dar uma perlemão, ele vai dar. Ele esquece tudo que ele falou, ele fica inebriado pela presença ali daquele chefe, né? Então, de qualquer maneira, essa pessoa é admirada e muitas vezes ela é invejada, né? Mas na frente da pessoa, a pessoa se segura o que vai falar. Então o leão, gente, ele tem muito a contribuir. Por exemplo, sem o leão, não existe aquele reino, né? A leoa, os leõezinhos ficam todos inseguros. E perto do leão ele tem segurança. Então o que que acontece? Cada um dá o que tem. O leão dá a sua força, a sua altivez. Em contrapartida, as leoas vão, né? Vão primeiro cuidar do chefe, porque a segurança deles estão ali. Então tem muita gente que tem isso.
Tem amigos, né, que eu já ouvi falar muitas vezes, aquele cara ali é um parasita, os amigos têm que ajudá-lo sempre. Não, mas as pessoas cercam ele, as pessoas querem estar por perto, porque ele tem uma ideia, ele tem um carisma, as pessoas se sentem seguras perto dele, né? Então tem isso, é um arquétipo assim de liderança, gente, né? De liderança, aquilo faz com que as pessoas se sintam seguras, as pessoas querem estar por perto de você, né? E te dá aquela autossegurança. E não é que o leão não casse, né? Veja bem, é como você ensinar um discípulo. Você sabe lutar, o leão sabe caçar, sabe muito bem caçar. Então, digamos, se o súdito, você não pode fazer tudo pelo seu filho, né? Tem que deixar seu filho fazer. Quando você vê que ele não consegue, você sabe fazer, você vai lá e faz, né? Então, enquanto as leoas estão caçando, o leão está ali, na espreita, sondando o terreno. Quando o adversário é muito perigoso, que é muito forte para a leoa, ele vai e caça, né? Ou então quando não tem leoas por perto, que ele precisa de comer, ele vai atrás da sua alimentação, né? É tipo a pessoa que ela trabalha com a mente, ela trabalha com a cabeça. Por exemplo, um dono de uma empresa, um engenheiro, não é que ele não saiba, ele aprendeu ali, né? Ele aprendeu, se for preciso, ele assenta um tijolo, ele coloca um ferro, ele sabe. Mas ele está ali para liderar, ele é líder, tem quem faça para ele. Mas ele pode ensinar aquela pessoa a fazer, ele sabe como fazer, né? Então o leão, ele sabe caçar, mas ele está envolvido em outras coisas. O foco dele está em proteger o seu reino, não é assim? Então, se houver a necessidade, ele vai fazer. Igual você é dono de uma empresa, você tem subordinados para fazer aquilo lá. Mas se na falta de um deles não tiver quem faça, você vai lá e faz. De repente você começou por baixo ali, né? Então você vai lá e sabe fazer, porque você está dirigindo. Então é o arquétipo de uma pessoa de liderança, né? E os líderes, gente, os líderes, eles não fazem tudo. Eles delegam funções, né? Não que eles não saibam fazer, é que não é necessário. Por exemplo, um subordinado ele vai fazer uma coisa, né? O outro vai fazer outra coisa, o outro vai fazer outra coisa. O líder ele faz tudo aquilo que uma centena de subordinados faz, porque ele é o líder da empresa, ele é o leão, né? Espírito de leão, né? O leão ele não retrocede, diante do obstáculo, ele vai achar uma solução, ele tem estratégias de caça, ele tem estratégia para proteger o reino dele. Então, é o arquétipo que vai passar para você diante dos obstáculos, digamos, de uma recessão, alguma coisa, ele estuda, ele sabe a solução, ele vai encontrar a solução. Então, o arquétipo, gente, de liderança, na minha opinião, é um arquétipo forte, né? Ao contrário de que a pessoa fala que ele traz inércia para a pessoa. Não. O leão, acho que ele é mais sábio, né? Ele é imprescindível a presença dele em qualquer campo, né? Então a pessoa que tem esse arquétipo do leão, pode parecer que ele é inerte, que ele é um parasita, mas pelo contrário, ele está sempre rodeado de pessoas, as pessoas querem estar por perto, as pessoas querem ideias, as pessoas de alguma maneira se beneficiam, né? Muito mais do que doam para ele, né? Então, o arquétipo de leão que eu tenho para dizer para vocês é isso. Tem que estudar o arquétipo, ok, gente?